A graça e a paz do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, minha ovelha amada e preciosa. Quero desejar a você uma excelente noite, uma excelente manhã, uma excelente tarde, a partir do momento, a depender do momento que você está vendo esse vídeo, mas eu quero dar para você que está assistindo agora as boas-vindas. Desde já eu quero liberar sobre você uma palavra de bênção, uma palavra de fé, uma palavra de consolo, uma palavra de encorajamento, dizendo a você que Deus ele vai destravar a sua vida, que você verá a recompensa do Senhor. Você está semeando em terra fértil. A oração é uma semente poderosa e quem ora obtém, alcança a misericórdia, o favor e principalmente a resposta de Deus. E eu amo as histórias da Bíblia e eu creio que você também ama, porque essas histórias são de pessoas reais, pessoas como eu e você, pessoas que sofriam, pessoas que passavam por lutas, pessoas que passavam por provações, mas se mantinham firmes na presença de Deus. A história de José do Egito, que na verdade é o José, o filho de Jacó. E hoje nós vamos ver no capítulo 40 de Gênesis como que a vida dele começou a mudar, em que pese ele teve que esperar mais 2 anos até que a vida dele de fato virasse. Então a palavra do Senhor diz que nos mostra que José ele ficou ali no Egito 13 anos preso como escravo. Aos 17 anos ele é vendido, ele ainda era um menino, um adolescente, e ele é vendido pelos seus irmãos, nós já vimos toda essa parte, e ele chega à casa de Potifar, a mulher de Potifar faz uma falsa acusação e ele vai parar no cárcere real. Era desde sempre o propósito do coração de Deus. Por quê, pastor Bruno? Porque ali no cárcere era o lugar de treinamento de José. E no capítulo 40 nos diz que, passadas estas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Faraó indignou-se contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José, para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E os 2 sonharam, cada um, o seu sonho na mesma noite, cada sonho com o seu próprio significado. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu-os e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor: por que vocês estão com uma cara triste hoje? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o interprete. José lhes disse: não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me o sonho que tiveram. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Ele disse: em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira, havia flores e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o entreguei a Faraó. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo no seu cargo. E você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém,
lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó e me tire desta prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para Faraó, e as aves comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar sua cabeça e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos, e no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Nós estamos aprendendo com o Senhor sobre vida destravada, ou ainda sobre o destravar da nossa vida na presença do Senhor, sobre o destravar da nossa vida. O que é que nós temos aprendido? Nós temos aprendido que Deus, Ele usa pessoas para destravar a nossa vida. Deus, Ele usa pessoas como instrumentos. Deus, Ele usa pessoas como vasos. Então, não importa a nossa posição social, não importa a nossa posição econômica, não importa a nossa posição financeira, não importa a nossa posição política, não importa o nosso estudo. Nós podemos ser pessoas de alto escalão ou podemos ser pessoas de baixo escalão, isso não importa. A questão é que, independentemente da nossa posição, qualquer posição que nós estejamos e as outras pessoas estejam, Deus sempre usará pessoas para abençoar pessoas. Então eu quero dizer para você que você precisa aprender que é um padrão de Deus. É um padrão de Deus. O padrão de Deus é Ele que vai fazer, amém? É Ele que vai operar, amém? É Ele que vai executar, mas Ele vai, para Ele operar, para Ele abençoar, para Ele executar, Ele irá usar pessoas. Então, o propósito de Deus sempre foi levar José àquele lugar. Eu queria que você observasse que tudo está interligado. É como se fosse um quebra-cabeça. É como se fosse uma engrenagem. Você me entende? É como se fosse uma engrenagem. Então, desde que José nasceu, ele já nasceu com um propósito. O propósito de ser um governador do Egito. Só que esse cargo de governador, você precisa entender que esse cargo não era para José se beneficiar dele diretamente. É óbvio que ele, como governador, foi honrado. É óbvio que, como governador, Deus estabeleceu uma casa para ele. É óbvio que, como governador, Deus deu autoridade para ele. Mas eu quero que você entenda que esse cargo pertencia a Deus. José, ocupando aquele cargo, ele estava ali a serviço do próprio Deus à frente daquela nação. Mas para chegar lá, que você já conhece a história, houve um processo, um longo processo que Deus operou na vida dele. Houve um longo processo. E a Bíblia diz que o que aconteceu? 2 servos de Faraó, o copeiro e o padeiro, ou seja, o homem que servia o vinho na mão de Faraó e o homem que fazia toda a parte de pães para Faraó, que fazia parte da cozinha, da comida para Faraó. Eles cometeram um deslize, cometeram um erro e foram presos.
E a Bíblia diz que ali na prisão, o que ele foi fazer? José, ele foi servir. Então, eu quero dizer o seguinte, para que uma das chaves que você precisa aprender, que vai destravar a sua vida, é a palavra serviço. Deus, ele sempre vai testar o seu coração na área do serviço. Você é uma pessoa que está habilitada a servir? Você é uma pessoa que está preparada para servir? Você é uma pessoa que está se preparando para servir? Você é uma pessoa disposta e disponível a servir se necessário for? Se você for requisitado, se você for requisitada, você vai servir as pessoas? É uma pergunta. E José, na posição que ele estava, olha só, ele estava abaixo de todos os servos. Ele estava servindo ali os presos reais. E a Bíblia diz que agora tem um dom dele que se manifesta porque ele tinha esse dom, que era a parte do discernimento de espíritos e da palavra de conhecimento e da palavra de sabedoria com relação a interpretar os sonhos. Então, o que você tem que entender? Que não existe em si o dom de interpretar. Na verdade, a interpretação é uma conjunção de diversos dons, entende? Então, a primeira coisa, você tem que saber se aquele dom é ou não de Deus. Antes de você interpretar algo, você precisa saber a fonte, você precisa saber a origem. Aquilo é ou não de Deus. Então, não existe o dom de interpretar, existe aqui, para você saber a fonte, o dom do discernimento de espíritos, para você saber se algo é de Deus, se algo é do maligno ou se algo é do homem, entende? Depois, para você ter acesso ao conhecimento, se for um conhecimento futuro, é o dom de profecia. E o que você deve fazer com aquele dom é a palavra de sabedoria. Se é algo relacionado ao passado e o presente, é o dom da palavra de conhecimento. Então José interpreta, é uma conjugação desses dons. Ele interpreta esses dons e diz para o copeiro, olha, Deus, o faraó, ele vai te reabilitar, ele vai te perdoar e você vai voltar para o seu cargo, você vai voltar a servir a faraó. Mas eu te peço uma coisa, lembra de mim, porque eu fui roubado da terra dos hebreus e eu não fiz nada para estar aqui. Por favor, lembra de mim. Então o que eu queria chamar a sua atenção? Que tudo está interligado porque ainda passariam 2 anos, passariam 2 anos até que esse copeiro lembrasse de José. Ele se esqueceu. Você vê no final do capítulo, diz que o copeiro ele foi restituído, ele foi reintegrado, mas ele se esqueceu de José, ele não lembrou de José. Mas olha só que interessante. O desejo de José era voltar para casa. José ele não almejava posições. Você sabe qual que era a meta de José? Era voltar para casa. Era ver o pai dele de novo, era ver Benjamim, seu irmão, por parte de mãe, e ver todos os seus irmãos. Eu quero te dizer que José, ali, ele já estava curado, sarado, ele já tinha perdoado. Ele disse, eu fui roubado da terra dos hebreus, eu não fiz nada para estar aqui. A única coisa que ele queria fazer era retornar para a sua família. Ele queria retornar para a sua família. Ele não queria vingança, ele não queria posição, ele não queria cargo. Então, uma outra chave que Deus vai fazer, Deus ele vai sondar os nossos corações para saber se de fato nós estamos prontos e preparados para assumir aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então eu pergunto para você, você está preparada, minha amada? Você está preparado, meu amado? O seu coração está preparado? O seu coração está limpo? O seu coração está puro? O seu coração, você já perdoou aqueles que te machucaram? Você já perdoou aqueles que te feriram? E se você não conseguiu ainda, a minha segunda pergunta para você é, você está se preparando para purificar o seu coração? Você está se preparando para limpar o seu coração de toda mágoa, de toda ira, de todo rancor, de todo ódio, de toda raiva?
Você está sarado? Você está de fato sarada, curada, liberta? É isso que Deus ele quer fazer. Por isso que ainda era mais um tempinho, faltava. Mas ele estava no processo. Você vê como que o processo ele é longo, como que o processo demora. E a palavra que eu queria aqui para também nós caminharmos para o final nessa ministração é que quando o padeiro vê que a interpretação foi boa, ele ficou animado e quis uma interpretação também. O que nós aprendemos aqui? Que José falou a verdade, falou, olha, você vai ser executado. Se José estivesse desesperado para sair da prisão a qualquer custo, ele poderia, se fosse alguma outra pessoa, ter mentido, mas ele não fez isso. Então o que nós aprendemos? Você não pode negociar valores, você não pode negociar princípios, você não pode negociar a verdade para obter benefícios particulares, para obter benefícios próprios, mesmo que você tenha direito a esses benefícios. Mesmo que você esteja sofrendo uma injustiça, você não pode usar a verdade como moeda de troca. Você não pode trocar a verdade pela mentira para obter um favor. Então José falou a verdade. Ele não mentiu, você entende? Então você precisa disso, você tem que falar a verdade, você tem que se manter íntegro e reto. E a Bíblia diz então que se cumpriu, então Deus ele já estava preparando. E o que eu quero dizer para você? Vai ter situações que talvez na hora você não vai obter benefício nenhum, mas na verdade é uma semente que você plantou e pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, pode demorar 3 anos. Essa semente, que é a semente do serviço, entendeu? Existe uma semente chamada serviço. Quando você serve, você ganha o direito de uma recompensa, porque todo aquele que serve e honra, ele tem direito à recompensa. Só que toda semente ela tem um tempo de germinação, ela tem um tempo de crescimento até frutificar, até vir um fruto. Porque o fruto que você vai comer é o que você vai ter. Então ainda iria demorar 2 anos. E por que eu fatiei toda essa história de José? Porque é uma história extensa, longa, nós ainda estamos resumindo, mas para você entender que todo o processo, José ele foi uma pessoa que ele destravou vidas de pessoas. Deus usou ele como vaso e como instrumento para destravar a vida de outras pessoas. E lá na frente também Deus vai usar essas pessoas para destravar a vida dele. Então Deus usou a vida dele para liberar uma palavra profética para o copeiro. Olha, você vai voltar. Então eu também quero liberar hoje essa palavra para você. Você vai voltar à sua posição. Você vai voltar a ter alegria, porque o vinho fala da alegria, o vinho fala da presença do Espírito Santo. Não se desespere, não desanime, não desista, continue. Assim como José foi um canal de bênção, eu quero ser canal de bênção na sua vida e declarar as bênçãos do Senhor sobre você. Amém? Vamos orar para que Deus venha nos restituir, nos restaurar, nos abençoar. Eu quero dizer para você não desistir. Eu quero dizer para você confiar, continuar. Você vai deixar o seu testemunho aqui. Deus ele vai destravar a sua vida. Você vai prosseguir. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, diante da tua palavra que foi liberada, eu oro nessa hora pelo meu amado, pela minha amada, pelo meu amigo, pela minha amiga, por esta ovelha amada e preciosa que está aqui comigo. Em nome de Jesus eu quero colocar, meu Pai, todas as necessidades desse
povo que agora me ouve, que agora me assiste, que agora está aqui junto comigo, meu Pai, nesse momento de oração. Senhor, nós estamos sacrificando o nosso sono, Senhor, nós estamos sacrificando a nossa carne, nós estamos sacrificando os nossos desejos, nós estamos sacrificando a nossa vontade e nós estamos aqui, Senhor, porque a Tua palavra fala a respeito de um destravado, Senhor. Pai, assim como o Senhor destravou a vida de José, assim como o Senhor abençoou a vida de José, nós clamamos, nós oramos e te pedimos para que haja um destravar das nossas vidas. Ó meu Deus, amado, glorioso Pai, ajuda-nos, abençoa-nos. Senhor, em nome de Jesus, venha nos ajudar, venha nos abençoar, para que haja um romper nas nossas vidas, para que haja a Tua misericórdia, a Tua graça sobre as nossas vidas. Nós apresentamos aqui agora a nossa vida espiritual. Eu quero orar por aqueles que não estão conseguindo orar. Eu quero clamar por aqueles que não estão conseguindo jejuar. Eu quero clamar por aqueles que não estão conseguindo ler a Bíblia, ler a Tua palavra. Eu quero clamar nesta hora, Senhor, por aqueles que estão afastados e afastadas da Tua presença. Eu quero clamar por aqueles que não conseguem mais ir assistir um culto, entrar numa igreja porque estão feridos. Eu quero pedir nesta hora, Pai, que o bálsamo do Teu Espírito Santo seja liberado nesta hora, Senhor, em favor de todos e todas que aqui estão, sem exceção. Espírito Santo, amigo Espírito Santo, envolva com a Tua presença, envolva com a Tua chama, envolva com a Tua glória, envolva com o Teu fogo e vai nessa hora restaurando e destravando a vida espiritual deste aprisco, desse rebanho que está aqui agora. Eu clamo pela vida familiar, afetiva, sentimental, aqueles, meu Pai, que estão separados, aqueles que estão em crise familiar, crise matrimonial, crise conjugal, que o Senhor venha restaurar os casais, que o Senhor venha restaurar os casamentos, que o Senhor venha, meu Pai, nesta hora restituir aqueles, meu Pai, que, Senhor, perderam os seus casamentos, que haja um momento, Senhor, de cura, um momento de bálsamo, um momento de restituição, um momento de restauração, um momento de perdão, Senhor, da Tua parte. Eu oro nessa hora, meu Pai, pelos problemas financeiros, pela vida financeira. Senhor, que o Senhor venha trazer recurso dos céus. Livra o Teu povo da falência, livra o Teu povo da bancarrota, livra o Teu povo, Senhor, das dívidas. Pai, nós clamamos por todos aqueles que estão em aperto financeiro, que o Senhor venha abrir as comportas dos céus sobre os Teus filhos, meu Pai, que são, meu Pai, fiéis ao Senhor, que o Senhor venha derramar da Tua graça, abre portas de trabalho, abra portas de emprego. Eu clamo, Senhor, por aqueles também que estão enfermos, libera agora uma unção de cura, de milagres. Pai, nós declaramos agora, eu declaro agora, assim, surdos ouvindo, em nome de Jesus, cegos enxergando, quem tem miopia, quem tem astigmatismo, quem tem, Senhor, problemas na córnea, no globo ocular, quem tem problemas de catarata, de glaucoma, sendo curados agora, problemas, Senhor, também, meu Deus, nos ossos, fibromialgia, bico de papagaio, escoliose, problemas na coluna, problemas dos nervos, problemas neurológicos, problemas, meu Pai, de infertilidade, de não conseguir ter filhos, problemas digestivos, estomacais, intestinais, todo tipo de enfermidade. Nós repreendemos agora o espírito de enfermidade, o espírito de aflição. Nós declaramos agora a cura do Teu povo, uma cura completa, Senhor. Uma cura completa da Tua parte, o Senhor derramando da Tua graça, o Senhor derramando da Tua bênção, em nome de Jesus. Senhor, destrava a nossa vida e que tudo aquilo que está nos amarrando seja cortado, tudo aquilo que está nos prendendo, Senhor, seja repreendido. Meu Pai, que o Senhor venha nos restaurar, que o Senhor venha nos libertar, que o Senhor venha nos dar a Tua bênção. Nós oramos, clamamos, pedimos a Ti, Pai, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Louvamos a Ti, agradecemos a Ti, pedimos a Tua bênção, a Tua paz, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amigo, minha amiga,
minha ovelha amada e preciosa. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo. Eu te vejo na próxima oração do canal. Que Deus te abençoe de forma poderosa e creia que a sua vida já está sendo destravada e Deus já está operando na sua vida, em todas as áreas. Seja abençoado. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém.